Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Lição de Vida. É uma honra para nós estarmos aqui falando da grandeza do nosso Deus. Fique conosco, porque nós teremos um programa maravilhoso que certamente há de edificar a sua vida. O nosso entrevistado de hoje vai nos contar as grandes coisas que Deus fez e tem feito hoje e sempre na sua vida. E também vai estar trazendo diversas experiências adquiridas na obra do Senhor. Você vai ouvir e acompanhar tudo isso aqui no Lição de Vida. Este é o Lição de Vida e agora eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia e abrir conosco no texto que foi sugerido pelo nosso entrevistado de hoje. Está em 1 Coríntios 15, versículo 10. Diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Nós vamos hoje conversar, e temos a alegria de fazê-lo, vamos conversar com o pastor Jaime Alexandre. Seja muito bem-vindo, pastor Jaime. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Quero aproveitar o momento para transmitir a todos os telespectadores e dizer para vocês desse momento maravilhoso e saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E também agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, o nosso presidente, também a nossa irmã Judite, por tudo que eles têm feito para comigo e a minha família. E também nesse momento quero agradecer a minha esposa Abigail, que está em Caruaru, e dizer para ela que, pela graça de Deus, o que ela tem sido na minha vida tem sido uma bênção grandíssima. Que Deus lhe abençoe e continue sendo a mulher que você sempre é. E também agradecer à minha família, a todos os amigos, e agradecer à igreja, ao ministério e todos aqueles que verdadeiramente nos conhecem, que a graça de Deus esteja em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente não quer perder tempo, pastor Jaime, a gente sabe que tem muita experiência. Em primeiro lugar, a gente queria saber se o senhor é pernambucano. Nasceu em que cidade? Quantos irmãos o senhor tem ou teve? Qual era a profissão do pai, da mãe? Como é que foi os seus primeiros momentos, anos de vida? Aquilo que lhe contaram, aquilo que lhe passaram? Fique à vontade. Rosano, é um momento muito expressivo para mim, para poder contar exatamente. Eu nasci no sítio denominado Serra das Varas, município de Arco Verde. E meus pais, João Alexandre dos Santos, Adélia Pereira da Silva, que eram agricultores, e 4 irmãos que eu tenho. Nós, pela graça de Deus, vivemos ali com os nossos pais, acompanhando a sua vida de agricultor, com muito ardor, muita dificuldade. Mas como ele era um homem assim muito trabalhador, muito cuidador, até porque tinha também criação de animais e muitas fruteiras, nós desfrutamos muito do seu trabalho. Até que em 52 ele faleceu e eu, o mais novo do momento, meus irmãos, o mais velho, ele procurou viajar para procurar trabalho e eu fiquei verdadeiramente com 9 anos e parecia ser o homem da casa, assumindo toda aquela tarefa, aquela responsabilidade e acompanhando a viuvez da minha mãe, que foi uma grande mulher, que era costureira e que teve também uma vida ali de muito conhecimento, e trabalhei bastante ali naquele sítio até os meus 18 anos de idade. Eram todos homens, os irmãos? Só tinha uma mulher, que foi falecida, e 4 homens com a minha pessoa. Entendi.
Bom, até os 9 anos o senhor conseguiu estudar, conseguiu... estava sempre ali naquele sítio. Como é que era a vida ali no interior? Uma vida calma, pacata, tranquila, não? Era uma vida pacata, era uma vida boa, porque até os moradores eles tinham um grande respeito a meus pais. Pois é. Né? E aconteceu uma coisa que meu pai era tocador, minha mãe era costureira. E quando havia os casamentos, então chamava meu pai para tocar e minha mãe para costurar os enxovais das noivas, ela arrumava tudo mais. E meus irmãos, posteriormente, eles foram tocadores também, tocava aquele fole, que chamava o pé de bode, né? Depois eles tocaram acordeon e depois formaram um conjunto e eu, pequeno ainda, estava também como instrumentistas dele, tocando em festas, que eram muito chamados para estar naquelas festas, até que... Daí veio a sua veia musical? Veio, eu tenho minha veia musical, né? Que hoje eu tenho meu acordeon, né? Que eu toco também na igreja, não toco bem como eles, que eles tocavam muito, mas eu toco sim, né? Acompanho os hinos da igreja, quando sempre vou à igreja, algumas vezes eu levo o meu acordeon para louvar o nome do Senhor Jesus e incentivar também aos acordeonistas, né? E aos instrumentistas também, convidá-los para louvar a Deus, porque em casa eu sempre fico assim, pensando e analisando quanto tempo eu perdi até meus 26 anos de idade, tocando com meus irmãos em festas e festas, carnaval, festas juninas, e até que aos 26 anos de idade foi quando realmente a gente vai contar posteriormente a minha conversão, aonde foi como eu deixei exatamente de tocar nas festas. Né? Bom, desde os 9 anos, praticamente tomando conta da casa, o papai tinha falecido e tomando conta dos irmãos também, como se fosse o pai da família, enfim. Até os 18 anos, o senhor chegou a servir o exército? Eu servi a polícia. A polícia? Aí então, antes de eu servir a polícia, que eu fui sempre um jovem, assim, um garoto trabalhador. Pois é. Eu, dos meus 9 anos, cuidando da roça, cuidando das fruteiras, vendendo, que tudo era comigo. Porque eu estou dizendo assim, porque um dos meus irmãos mais velhos viajou, porque disse que ia trabalhar. Passou 40 anos sem voltar. O outro, meu irmão, ele bebia muito, se embriagava muito. E, assim, tinha outro irmão que também estava no Recife e estava ausente de casa. E o outro que nasceu posteriormente. Pois é. E uma criança também, que era uma juvenil, ela faleceu também, já nascida, mas faleceu, ainda recém-nascida. E então o senhor foi forçado então a ser o arrimo de família. O arrimo de família. Eu tanto trabalhava na roça, depois eu tomei uma atitude de trabalhar na rede ferroviária. Eu trabalhei na rede, depois da rede eu vim aqui para o Recife, trabalhei na fábrica da Torre, a fábrica de tecido. Ainda mantendo sua mãe? Eu fui tecelão, ainda mantendo a minha mãe. Pois não. Fui tecelão aqui. Foi? Trabalhei aqui no Recife, na Torre. Pois não. Fábrica da Torre, que é muito conhecida. Conhecidíssima. Pois é, trabalhei e depois, quando eu voltei, aí fui trabalhar no comércio, fui alfaiate, que minha mãe era costureira. Pois não. Trabalhei como alfaiate e depois eu fui para fazer provas na polícia, passei. E servi no 3º quartel da Polícia Militar. Pois não. Quando o senhor entra na polícia, o senhor tinha aproximadamente quantos anos? Quando eu fui para a polícia, eu tinha mais ou menos 20 anos. 20 anos. Aproximadamente. Como é que foi o Jaime Alexandre na polícia? Olha, Jaime Alexandre na polícia é uma história que eu acho maravilhosa, porque quando eu cheguei na polícia, eu, infelizmente, com alguns dias, alguns meses, eu tive um problema seríssimo. Porque no meu convívio, apesar de lá no sítio Serra das Varas, havia uma arena. E nessa arena, as pessoas levavam as crianças para
se confrontarem, para brigarem. E eu entrei em um daqueles bandos de criança e a gente tinha um grupo, 2 grupos. Então ali criou aquela rivalidade. A gente foi crescendo ali na briga, certo? E quando eu cheguei na polícia, eu era uma pessoa que já vinha de criança, levada a confrontos, a briga. E a minha família, que é uma família muito conhecida, que já vinha meus pais, meus avós, meus tios, eram pessoas assim que tinham um gênio muito forte, de vez em quando crime para aqui, crime para acolá. Entendi. E os mais novos nós fomos obrigados a proteger a nossa família, certo? Nós tínhamos assim um compromisso de quem matasse uma da família morria. Então, quando eu cheguei na polícia, eu já vinha com alguns problemas de trás, de juiz, de delegado, dessas coisas. Mas eu fui para a polícia e lá foi quando eu aceitei a Jesus. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu era um presidiário. Já estava como detento na polícia? Estava como detento na polícia, na polícia ali. Pois não. Então, eu aceitei a Cristo. Pois é, a gente quer saber como é que foi esse encontro com o Senhor Jesus, como é que foi, quem foi o canal, quem foram os canais? Havia ali dentro do quartel, acredito que enviado por Deus, um soldado chamado José Maria. José Maria, ele tinha se voltado para Jesus no quartel. Aí ele era muito evangelizador e me evangelizou, certo? Eu passei algum tempo dizendo para ele que eu era católico, que minha mãe sempre levava à igreja. E não foi muito fácil, porque pelo meu sistema de vida, de dizer que era católico, eu era um pouco assim também, muito genista. Severo, né? E às vezes eu fazia medo a ele. Sei. Mas eu ganhei um Novo Testamento. Com esse Novo Testamento, lá dentro do batalhão da polícia, eu comecei a ler o Novo Testamento e também, mais ou menos com um mês, eu fui um crente. Eu aceitei a Jesus dentro porque lá no quartel da polícia tem, lá mesmo em Arco Verde, tinha, onde eu estava, que hoje não, o quartel não é mais lá, mas pelo menos onde eu estava, tinha uma cadeia. Sei. E tinha uma subcadeia para os soldados que chegavam um pouco embriagados, não podia ficar com os outros. Aí ele ia para aquele lugarzinho ali parecido de Paulo, né? Quando foi encarcerado. E ali dentro da cadeia se fazia cultos. O comandante antoniense, ele permitiu. Pois não. E foi ali dentro da cadeia que eu fui exatamente um crente. Uma vez aceitei a Jesus e depois a primeira pessoa que eu ganhei foi minha mãe. Ganhei minha mãe para Jesus e aí eu trabalhava no almoxarifado e trabalhei também no material bélico, quer dizer, de armamentos, para quem não conhece. Pois não. Eu trabalhei com todos os armamentos do batalhão, estavam nas minhas mãos, munições, tudo que era de expediente estava comigo. E eu tinha um oficial chamado Tusnaldi, que ele era o oficial e exatamente era responsável, era o chefe daquela repartição. E eu trabalhava com ele, evangelizei ele também, e graças a Deus ele também foi crente. Oh, glória! Então foi ele, minha mãe e outras pessoas, a gente foi evangelizando. Tudo isso enquanto ainda estava preso? Tudo quando estava preso. Mesmo preso, mas pois não, ganhando almas. O comandante ele permitia que eu trabalhasse. Ah, pois não. Permitia que eu trabalhasse. E aconteceu que enquanto eu estava preso, eu achei interessante um dia que o comandante mandou me chamar e disse: nós estamos com uma festa para amanhã. Era dias juninos, São João. À tarde vinha toda a família. Ele me chamou e disse: você vai vigiar todos esses que estão presos aqui. Você vai ficar olhando e vai vir família e tá, as portas estão abertas. Você vai ficar com esta responsabilidade. E José. O José. E eu, quando eu li a Bíblia, que vi José exatamente ser aquela pessoa disso, né? que Deus entregou uma responsabilidade, né? Faraó entregou. Eu também recebi essa responsabilidade de ficar
Eu acredito que, até porque eu tinha esses problemas lá fora, mas dentro do batalhão eu fui uma pessoa muito disciplinada. Pois não. Eu sempre fui de prestar minhas continências, eu sempre fui uma pessoa submissa. Eu sempre fui submisso, só que eu era genista. Eu não gostava que ninguém mexesse comigo. Pois não. Somente até aí. E aconteceu que eu tive a oportunidade, o pastor Amaro Mariano de Barros, foi uma pessoa maravilhosa, meu pastor, na minha vida. Ele fez uma petição para o comandante, pedindo para que eu assistisse os cultos, não só lá no batalhão, mas que fosse para a igreja. E o comandante anteniense, ele permitiu, ele mandou esse ofício para um advogado da polícia. O advogado levou ao juiz e o juiz autorizou e eu fiz. Aí já tinha o primário, já tinha admissão, aí fiz o ginásio e fiz também um científico. Pois é. Certo? Então acontece que dentro desse clima eu ia e voltava e escoltado depois o oficial, oficial do dia, aí ele dizia assim: irmão, vai para a igreja e ora por mim. Oh, amém. Eu ia e nunca voltei atrasado. Pois não. Sempre voltando em dia. Tanto ia para o colégio à noite, quando podia ir para a igreja, ia à escola dominical. Mesmo preso, eu cooperei com a igreja, me botaram para a escola dominical, para dirigir conjunto. Assim, que maravilha, amém. A visão que o pastor Amaro Mariano tinha já. Tinha, né? E eu, quando eu conheci uma moça, eu quero logo juntar tudo isso aí, né? Pois porque vamos dizer que mas vamos dizer o seguinte, e acontece que eu fui para Garanhuns, porque eu pertenço ao 9º Batalhão, era a 9ª Companhia. Aí o que passou? De lá, mesmo estando preso, né, aí veio o habeas corpus, certo? Aí eu fui livre, soltei, me soltaram e me mandaram para Garanhuns. Em Garanhuns, fazia um mês mais ou menos que aconteceu que estava solto. Pois não. Mas com o habeas corpus até que voltasse novamente para ser julgado. Pois não. Eu fui para Garanhuns e lá eu aceitei Jesus em 69, em 70 eu fui membro da igreja lá. E lá, mais ou menos 60, 70, o pastor já me chamou também para se auxiliar, fui dirigente de mocidade com 3, 4 meses de crente. Amém. Acho que Deus na minha vida... Foi bem precoce, né? Foi um precoce, verdadeiramente. Aí voltei, porque aí me requereram para voltar de lá, para ir voltar novamente para a prisão. Pois não. Nessa ida minha eu conheci uma moça chamada Ivanilde. E com essa moça eu namorei lá. E quando eu voltei para o batalhão, aí fiquei preso no batalhão. Só que foi feita uma petição para que eu casasse na igreja. E o comandante autorizou. Eu me casei, um preso, solto, porque ele me mandou sem escolta. O pastor José Amaro da Silva, com o pastor Zé Leôncio, o pastor Dário, o pastor Amaro e outros que eu não lembro, estiveram no meu casamento, que eu tenho fotos. Pois é. Então eu me casei e à noite o comandante dizia: pode ir para casa, volte no outro dia. Eu ia e voltava. Também nunca, jamais, eu tive problema com a polícia, né? Sempre cheguei na hora, nunca dei o que falar de desobedecer, passou da hora, não. Sempre cheguei na hora. E aconteceu que, nesse interim, eu fui julgado, fui condenado e me mandaram para professor Barreto Campelo, fui para o presídio. Professor Barreto Campelo, fui para o presídio de Itamaracá, e de Itamaracá, entre prisão e uma coisa e outra, eu só passei 3 anos, mas eu acho que uns 3 anos mais ou menos, aí me soltaram. Me soltaram, eu voltei. Foram campos missionários ali. Lá foi um campo missionário, certo? Então, quando eu voltei,
foi quando realmente foi feito um convite para mim, o pastor Amaro Mariano, através do pastor José Amaro, me fez um convite para ir cuidar da igreja da Cidade de Pedra, que o presbítero lá, Manuel Fortunato, havia sido transferido e estava precisando de uma pessoa, e nesse então eu tinha chegado recém da soltura lá de Itamaracá. Então naquele mesmo ano eu fui, me mandaram para lá como auxiliar para pastorear, pode dizer assim, pastorear, né? Pois é, bom salário eu também. Fui, ali eu cheguei e quero dizer para os nossos queridos irmãos, para os que estão trabalhando agora, que lá eu não fui assalariado. Não foi. Eu trabalhei mais ou menos 2 anos e tive que trabalhar como Paulo na minha tenda, que eu era alfaiate. E aí eu trabalhava, às vezes à noite, amanhecia o dia para fazer o trabalho na Cidade de Pedra, que eu trabalhei mais ou menos 2 anos aí e a gente fazia evangelização, sempre estava trabalhando, amém, evangelizando, indo em outras vilas, fazendo trabalho, e eu quero contar um milagre. Pois não. Que Deus me fez um grande livramento naquela cidade. Porque eu estava evangelizando e um camarada um pouco meio indiferente, e ele muito arrogante, e ele partia para cima de mim com palavras indecorosas, e eu fiz um sinal às irmãs que elas saíssem dali. E aconteceu que para qualquer lado que eu me voltava, ele estava presente, me enfrentando. Eu fiz sinal que elas saíssem. Quando elas saíram, veio no meu ombro esquerdo uma mão. Aí se dirigiu para ele e disse assim: cale-se, você não presta. E naquele momento ele ficou estaticamente parado, ele não se moveu. Ele não saiu e nem disse coisa alguma. Aí a voz disse para mim assim, por trás de mim, disse: o que é que você quer que eu faça com ele? Aí eu respondi: nada. Ele disse: então você vai embora. E eu saí. Ele ficou estaticamente parado. Glória a Deus. Não se moveu, não disse nada. Só que Deus não me fez eu voltar, me virar. Para ver quem era. Para ver quem era. E nem eu trabalhei lá 1 ano e pouco e Deus não permitiu que eu perguntasse às irmãs quem estava por trás de mim. Não perguntei. Nunca? Nunca. Quando saí de lá foi que me lembrei de perguntar e também não vi mais as irmãs. Pois não. E Deus não deu esse consentimento de perguntar. Eu sei que Deus mandou e essa pessoa que estava por trás de mim era alta, porque o braço dele foi por cima do meu ombro esquerdo. Não tocou em mim. O braço não tocou em mim. E a voz é uma voz muito estridente, muito forte, muito autoritária. Então eu quero registrar esse grande milagre que Deus... A voz que o rapaz ouviu não foi a sua, foi a desse ser? Desse ser. Que disse assim, dirigiu a mão a ele e disse assim: você não presta. Bem assim, uma expressão bem... Pois não. Né, grosseira, né? Verdade. Aí disse assim, desprezível. Sim. Quer dizer, uma voz desprezível para o camarada. Aí a voz por trás de mim disse assim, aí disse: você não presta. Aí, cale-se. Ele ficou mudo. Aí a voz me perguntou assim: o que é que você quer que eu faça? Aí eu respondi nada. Ele disse: então vai embora. Eu saí e ele ficou lá. Ele ficou? Ficou estático. Ele não se moveu. Olha, ele não disse uma palavra e nem, na minha vista, ele não se moveu para lado nenhum. Porque para onde eu ia antes, eu ia para aquele, para lá. Eu ia para frente, na minha frente, e assim. Então, louvado seja Deus. Eu quero registrar isso porque, na verdade, a Bíblia registra que Deus manda seus anjos. Nada. E esses anjos, o anjo Deus mandou para me livrar. Amém. Então eu trabalhei esse tempo lá saí como presbítero daí, e eu quero registrar também para as pessoas, porque Deus fala, e às vezes as pessoas estão procurando Deus, vão para o serrote, aí vão para a casa de fulano,
E eu quero dizer para você que Deus, quando Ele quer falar, Ele vai falar para você. Vai na igreja, vai na tua casa, vai no teu trabalho, vai no teu leito, vai você dormindo. Deus, quando quer falar, não precisa você subir serrote, nem estar por a casa de A nem de B, não. Por quê? Porque eu tenho uma menina chamada Evódia. E quando eu estava em casa, 6 da manhã, isso eu estou falando em Pedra. Pois não. 6 da manhã ela correu da porta de entrada para a cozinha. Aí ela disse assim, Deus me falou que nós vamos morar em uma casa nova. Aí voltou lá da cozinha e correu para o mesmo lugar. Aí disse assim, Deus me falou que nós vamos morar em uma casa nova. Aí chega o pastor e diz assim, você está transferido, você vai para Petrolândia. E lá em Petrolândia, quando eu cheguei para trabalhar naquela cidade, aí acontece que a cidade estava sendo indenizada, porque ia ser instalada ali a barragem de Itaparica. Ia ser inundada. Ia ser inundada e todos estavam sendo ali, né? A CEPES estava pagando a cada morador, certo? Uhum. E indenizando as suas casas. Aí o pastor fez o seguinte, bom, estão construindo aqueles, então fazer o seguinte, mais na frente tem uma vila chamada Itaparica, chamava então Itaparica, vamos construir uma igreja, uma casa lá. Aí ele construiu uma casa nova, muito bonita que tem, ainda hoje tem, uma igreja muito bonita numa vila, e eu fui morar na casa que Deus falou. Deus vai morar numa casa nova. Quero deixar isso bem registrado. Amém. Pastor, a gente vai continuar conversando com o senhor. Vamos rapidamente para o intervalo, não temos muito tempo e voltamos em instantes no Lição de Vida. Aguarde. Muito bem, estamos de volta com o programa Lição de Vida, aqui pela Rede Brasil, hoje com muita alegria, conversando com o pastor Jaime Alexandre. Mas agora eu quero conversar com você que está em casa, você que nos assiste. Se você tem um testemunho para contar, você pode então mandar a sua história para a nossa produção. Você pode interagir conosco através do nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br, ou mandando uma cartinha. Você gosta de escrever uma carta? Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50 090 000. Ou ainda pelo WhatsApp, está aí no rodapé da sua televisão o nosso número. A gente continua então conversando com o pastor Jaime. Pastor Jaime, que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso que começou a fazer, mas o senhor era uma pessoa extremamente violenta e respeitada por onde o senhor passava. Como eu contei, eu comecei como criança, brigando como criança. Então, naquelas brigas, eu fui crescendo, comprei uma soqueira, comprei um punhal, uma faca, um revólver e tinha uma pistola e tinha uma espingarda. E todos esses instrumentos do mal, praticamente usei em briga, em confusão, em crime. Todas essas coisas foram uma coisa pavorosa. Eu estou aqui porque Deus foi na minha vida. Eu quero dizer para as pessoas que, na verdade, a minha família contribuía para isso, que quem matasse um da nossa família era para morrer. E eu estava nesse bando para praticar isso aí. Agora, eu só quero dizer para as pessoas que Deus, ele é um transformador. Amém. Porque quando eu estava preso, ninguém sabia que eu estava armado, mas eu entrei na prisão armado, ninguém viu. Dos batalhões que eu passei, no primeiro batalhão, porque eu também fui ferido, e eu fui tratado aí no 3º batalhão, e na prisão que eu fiquei, eu entrei com uma arma, ninguém sabe, mas eu abri o colchão, botei uma arma aí dentro, saí dali, fui para o 3º batalhão, na mesma cadeia de lá também, abri o colchão, botei uma arma aí dentro e fiquei armado, porque eu tinha inimigos e eu precisava de estar armado. Aí quando eu me entreguei a Jesus, eu fiz um voto. Eu disse, Deus, o Senhor me guarda e eu vendo as armas. Aí eu vendi, pedi um dia licença ao comandante para sair, tinha telefonado para um primo meu para vender para ele, e vendi. Aí não andei mais de soqueira, não andei mais com punhal, não andei mais de faca,
não andei mais com pistola. Andou com a 66 agora. Agora, andei com a Bíblia, ainda que muito procurado, ainda que me telefonaram que iam me matar, que comprei revólver, vou lhe matar. Amigo meu dizia, olha, fulano está te procurando, ele vai te matar. Mas eu fiz um voto a Deus, para Deus me guardar, eu disse, Deus, tu me guarda e eu vendo. E nunca, jamais me meti em confusão, saí, fui muito procurado, minha família chorava, você saiu, você deixou o bando, e agora o que é que vai ser? Eu digo, agora eu sou crente. Agora eu não quero saber, choraram mesmo nos meus pés. Foi não? Foi, mas eu digo, agora está resolvido, eu sou crente, quero servir a Jesus e eu não quero mais negócio com vocês. Agora eu quero lhe dizer, não andei mais com eles, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E eu aprendi isso logo, e pela graça de Deus, bem, então, o que aconteceu, que quando o pastor me chamou para ir para a Cidade de Pedra, que eu quero rapidinho dizer isso aí, sim, aconteceu que o pastor chegou primeiro e me fez esse convite. Eu tinha saído da prisão e ali mais ou menos um ano que eu tinha saído da prisão, eu já recebi esse convite. Só que eu fui para o batalhão, pedi meus documentos e o coronel Mauro, ele soube que ele foi delegado lá na confusão. Pois não. Aí ele soube que eu estava no batalhão e fui buscar os documentos. O estafeta avisou para ele que ele mandava recado pelo estafeta que queria conversar comigo. Aí quando eu pensei que não, lá na repartição para pegar os documentos, ele chegou. Aí disse para mim, eu tenho um convite para você. Abra a sua boca e diga que quer ficar na polícia. Se você disser que quer, você vai ficar comigo, vai trabalhar comigo. E eu, naquele momento, eu sabia que ele me queria para eu ser um segurança dele, porque tinham matado o segurança dele. Sei. Aí, e era um marinheiro também, eu acho que era a família minha, que eu sou chamado de marinheiro. Aí acontece o seguinte, que eu já tinha sido convidado, eu digo, olha, comandante, eu quero agradecer ao senhor, mas eu tenho um convite. E esse convite é para a obra de Deus, eu não vou aceitar mais ir mais não. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu fui transferido, como já falei, para Petrolândia, morei na Casa Nova. Aí lá fui evangelista e de lá o pastor de lá me entregou a supervisão. Aí de lá de Itaparica, isso aqui é interessante, quero chamar os obreiros novos para isso. De lá eu saía sem carro, não tinha transporte, saía de Petrolândia, de Itaparica, saía para Ibimirim, de carro, o que passasse, ferista, caminhão, caminhoneta. Chegava em Ibimirim no domingo, eu ia de pé para uns 10 quilômetros para Poço da Cruz, era uma vila, escola dominical. Voltava para fazer o culto à noite em Ibimirim também. E de Ibimirim, na segunda-feira, eu ia para Inajá. Inajá não tinha igreja ainda, mas eu dava uma Santa Ceia meio-dia. Almoçava em Inajá, pegava um carro feirante, que era uma caminhoneta, ia para Mariana, que é um município. Aí Mariana é uma vila. Lá eu dava uma Santa Ceia 4 horas. Umas 5 da tarde eu tomava um café, à noite eu fazia um culto. Então eu dava uma Santa Ceia meio-dia, uma Santa Ceia 4 da tarde, que já era na vila de Manari, e um culto à noite. Eu fazia 3 cultos por dia na segunda-feira. Aí dormia, glória a Deus, dormia lá em Manari. E de Manari, de manhãzinha, 7 horas por aí, assim, eu ia para Cacimba Nova, que sei lá, se dava uns 20 quilômetros. Eu acho que eu saía de manhã, chegava meio-dia. Meu Deus, né? Meio-dia caminhando, com 2 adolescentes, eram meus companheiros, nós, que hoje um é pastor e ela hoje é casada com um pastor também, essa jovenzinha. E então aconteceu que aí, depois do culto eu dormia, né, nessa congregação. 3 da manhã, um feirante, uma caminhoneta passava, buzinava, me levava para Canapi, que eu já ia voltando para casa. Canapi é de Alagoas. De Canapi eu ia para Demiro Gouveia, pegava outro carro. De Demiro Gouveia eu ia para Paulo Afonso, né? E de Paulo Afonso eu voltava para minha casa, lá em Itaparica. Isso eu já chegava em casa lá para quarta-feira. Na outra semana eu ia também para Tacaratu, para fazer culto lá, dar Santa Ceia, fazer culto em outra vilazinha que eu esqueço o nome pertinho.
Caraibeiras também, que é uma vila, eu cuidei de Caraibeiras. Depois de Caraibeira eu ia descendo, ia para Olho d'Água, que é um povoado, construí aí uma congregação nesse povoado. E, bom, aí terminou a minha missão aí, e eu voltava para casa, e daí o pastor, eu tive um sonho indo para a Argentina, lá em Itaparica. O senhor sonhou antes? Sonhei. Pois eu é. sonhei indo trabalhar com o pastor Ailton. O pastor Ailton já era o primeiro missionário, estava, e Pedro Nuno era o segundo, e eu fui o terceiro. Pois é. Mas eu estava aí, nessa vila, quero dizer para os amigos também, para os irmãos, para os obreiros, se a gente fala que Deus procurou Davi no serrote, então eu sou o segundo, porque eu fui procurado numa vila para ir para a missão. Eu sonhei indo trabalhar com o pastor Ailton, vivamente. Tudo que eu sonhei, lá indo para Pedro Nunes, que não ficava no pastor Pedro Nunes, que é Alexandre de Có, aí pastor Pedro Nunes me levou, quando eu cheguei lá, ele me levou para Mar del Plata, onde estava o pastor Ailton, no meu sonho, que eu contei para o pastor Leôncio, porque quando eu tive esse sonho, com 15 dias, eu fui falar com o pastor José Leôncio, porque quando eu estava em Itaparica, eu fiz faculdade. Sim. Eu saía de Itaparica para estudar em Arco Verde, eu fiz licenciatura em português e inglês. Oh, amém. E quando eu terminei, ele me perguntou, você vai ser o quê? Porque você estudou e tal. Eu disse, não, pastor, eu estou por aqui, mas ele já foi me fazer essa pergunta, eu creio que ele tinha alguma coisa a mais. Pois é. Aí quando eu sonhei, eu fui para o Recife, numa segunda-feira, para conversar com ele, porque eu queria começar, eu queria fazer uma pós-graduação em Caruaru. Sei. Aí ele... Quando eu cheguei lá, ele disse assim para mim, olhou para mim, aí disse assim, eu quero falar com você amanhã, que era na terça-feira. Aí eu fui na segunda-feira, porque na segunda-feira à noite, ou seja, na terça-feira, porque na segunda-feira à noite Deus usou uma irmã, ela me disse para mim assim, te vão fazer um convite, isso aqui no Recife. Pois é. Te vão fazer um convite, e aí de você, se você rejeitá-lo. Eu já estava com o sonho, que fui para a Argentina, fui para Alexandre Có no sonho, fui para Mar del Plata, trabalhei com o pastor Ailton no sonho. Tudo que eu sonhei, tudo eu vi. Oh, glória a Deus. Porque não foi um sonho assim qualquer. Pois é. Quando eu contei o sonho para o pastor presidente, que ele me perguntou assim, na terça-feira, você tem desejo de ser missionário? Aí eu não tinha contado o sonho e contei. Quando eu contei o sonho, ele disse, agora mesmo, vá para a Polícia Federal, tirar seus passaportes. Aleluia. Deus é grande. Glória a Deus, Aleluia. como Deus é maravilhoso, né? Que Deus grande. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. E eu não havia estudado, não tinha conhecimento do espanhol. Eu nunca tinha viajado para esse lado, não conhecia absolutamente nada. Com 7 crianças, já na idade de 41 anos mais ou menos, tinha. E aconteceu que eu fui, né? O pastor me enviou e eu fui. Quando cheguei exatamente em Alexandre de Có, ou seja, na rodoviária, lá vem Pedro Nunes. Foi ele que me recebeu. Aí Pedro Nunes vai atrás era na temporada, no momento que em Buenos Aires, para se pegar uma passagem para Mar del Plata, que é uma cidade turística, naquela época é uma população de 900 mil habitantes. Aí, para encontrar uma passagem era um milagre. Aí ele vai nessa, não tem, naquela não tem, para 9 pessoas. 7 filhos, mas eu e a minha esposa, são 9 pessoas. Uhum. Aí ele vai em uma e outra. Quando chegou na última bilheteria, aí tem 9 passagens aqui. Eita Deus grande. Aí eu fui para Mar del Plata, aí fiquei lá com o pastor Ailton, trabalhei com ele. Aí foi quando ele comprou, através da missão, né, comprou um prédio lá em Otamendi. Aí eu fui trabalhar com ele lá em Otamendi, na Marreta, porque era um prédio, tinha que fazer uma igreja, mas tinha que abrir paredes, arrombar paredes para abrir porta, fazer como uma congregação. Pastor Ailton é, na verdade, o que ele é aqui.
aquele homem de garra, aquele homem esforçado. 5 horas da manhã, na minha casa, quando eu morava lá, em Mar del Plata, ele passava 5 horas. Lá me levava para Otamendi. Para lá a gente trabalhar com marreta. Foi eu que pintei a congregação. Trabalhei junto com ele, arrombamos aquelas portas fazer e tudo mais. Tijolos assim, que era comuns, dava mais ou menos uns 40 centímetros. De parede? É, de parede. Era um monstro. Para tirar aquilo ali. Pastor Ailton, na verdade, é o que vocês veem aqui. É um homem que ele ainda não cansou. Eu acho que ele não cansou ainda não. Mesmo, né? Mão no arado mesmo. Mão no arado, mão no arado. Aquela garra que ele tem, é isso mesmo que eu conheci ele lá na missão, trabalhando, né? E, na verdade, aí quando ele construiu, ele disse, agora você vai morar lá. Aí foi a minha primeira missão, né? Porque eu fiquei com ele lá em Mar del Plata, trabalhando com ele, ajudando. Então, daí eu fui para Otamendi. De Otamendi eu fiquei evangelizando, trabalhando, aí o pastor Leôncio chama ele de volta. Quando chamou, aí disse, você vai assumir a missão comigo. Você volta lá de Otamendi e fica em Mar del Plata. Aí eu assumi a missão, fiquei, ainda construí, ainda fiz uma congregação lá, Las Feiras, lá está construída, pela graça de Deus. Então trabalhei, cuidei daquilo que o pastor presidente Ailton José Alves deixou, como ele me ensinou. E quando terminou meus 7 anos, recebi um convite. E esse convite, num sonho que eu tive, é que eu chegava na praia, lá que é o Oceano Atlântico, aí eu cheguei, o Pacífico, aí ele disse, aquele ser chegava e dizia, toma essa prancha aqui, aí você vai passar por aqui. Aí eu peguei ela, limpei a água e passei para o outro lado. Voltei, né? Voltei e acordei naquele sonho, Deus, que é isso? Que sonho é esse? Aí aconteceu que eu logo recebi o convite para voltar. Aí voltei aqui para Pernambuco, fiquei na sede, o pastor presidente me mandou para Garanhuns. Aí em Garanhuns eu fui pastor 6 anos. Então em Garanhuns fui cuidar, supervisionar. Aí a cidade de Caetés, Capoeiras, Santa Terezinha, Paranatama, Brejão, toda aquela cidade eu supervisionei. Fui muito feliz, por onde eu passei muita amizade, pela graça de Deus. Aí terminou meu trabalho lá 6 anos, eu voltei para... Aí o pastor me mandou para Caruaru. Então eu cheguei em Caruaru, pela graça de Deus, fui empossado. E ali eu comecei a trabalhar. Quando cheguei tinha 16 congregações. Mas a Bíblia diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então um planta, um rega e Deus dá o crescimento. Exato. E ninguém se gloria. E maior é quem dá o crescimento. E quem maior é quem dá o crescimento a Deus. Eu não tenho que me gloriar de nada, senão pela graça de Deus, como o versículo que foi citado. Pois não. Mas ali saímos de 16 congregações. Quando terminei, o pastor me convidou para exatamente entregar, ou seja, a posse, né, encerrar o meu trabalho lá. A gente estava com o trabalho da igreja, que isso a gente não faz só. Glória a Deus pela igreja, glória a Deus os obreiros, glória a Deus pelas as irmãs, glória a Deus pelas crianças que trabalham, os jovens, pelos adolescentes, né? Glória a Deus por tudo, né? Glória a Deus. Ninguém tem que se gloriar de nada senão Deus. E através da igreja que contribuiu, saímos dali com 105 igrejas, pela graça de Deus, sendo 6 pontos de pregações, mas pontos bem estruturados, e 99 trabalhos, né? Amém. Quem estava com 16 e de mais ou menos uma membresia de 150, ou seja, 1.500 membros para mais ou menos 8 mil, quase 9 mil membros, né, que nós tivemos, né? Construções, graças a Deus, acho que tivemos umas 15 construções aproximadamente, a igreja tem construída com salas de dominical, e aquele grande templo que hoje já é uma realidade. Que é uma realidade, né? Que eu quero dizer uma coisa... Deu-se início no seu tempo. Aquele templo é
Aquele terreno foi comprado aí na minha gestão, Pois não. né? Foi comprado na minha gestão e foi ali uma correria muito grande, porque aquele valor era de 300 mil e a igreja só tinha 9 mil naquela época. Aí eu corri, eu estava aqui no Recife e minha esposa, a gente procurando um terreno, a minha esposa me telefonou dizendo, olha, passei aqui agora no centro, aí eu vi uma placa de um terreno para vender. E aí eu disse para ela, então corra depressa, vá lá na imobiliária, saber quanto é. Aí ela foi e perguntou, telefonou 300 mil, 100 mil de entradas, e aí eu só tinha 9 mil. Aí aqui mesmo eu corri, fui onde está o pastor presidente. Não tinha nem 9%, nem Não 10% tinha, da pois é, eu entrada. digo, pastor, tem um terreno para vender e eu não tenho dinheiro. 100 mil de entrada e 200 mil parcelado. Aí ele disse, e agora? Eu digo, Abigail, e agora? Eu telefonando para ela, corra aí, o que a gente vai fazer? Ela me disse, olha, nós temos um irmão, mora perto da igreja, junto do Vidal de Negreiros. Eu conheço ele. E me dá um desejo de falar com ele, irmão Gabriel. Vamos ver se ele tem um dinheiro para emprestar. Quando ele foi, ele disse, olha, eu tenho 50 mil para fazer um empreendimento e eu não fiz o empreendimento. Eu posso emprestar à igreja num valor. Aí a Abigail me 3%. É só para, né? Aí eu precisava. Como se fosse uma poupança. Uma né? poupança. Aí eu corri ao pastor presidente, aí contei a história para ele disse, a igreja aqui vai lhe ajudar, claro, essa ajuda, mas a gente tinha que reembolsar novamente para a igreja 40 mil. Eu juntei o que tinha lá e quando nós corremos com o evangelista Washington, chamei ele, vamos lá, ele foi e chegamos urgentemente assim com o cheque, com dinheiro e tal. Quando nós chegamos, que fechamos o negócio, aí o outro que estava em primeiro lugar, que era um colégio. Ah, já tinha gente já atrás tinha gente, também. já tinha gente na frente. Sei. Quando eu cheguei, que fechamos o negócio, com 5 minutos o outro chegou. Aí disse, eu vim fechar o negócio. Aí... Já foi fechado. Aí, Glória olha, já a Deus. está fechado o negócio. Não tem mais. Não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Aí agora vamos construir o templo. E eu quero dizer uma coisa para o senhor. Naquela época eu me lembro que a igreja, a renda dela era 20, 30 mil, mais ou menos assim. Nós pagamos, cobrimos aqui, pagamos ao irmão Gabriel os 50 mil, pagamos os 200 mil que ele fez parcelado, lá seu Isaías. Nunca atrasamos coisa nenhuma. Glória a Deus, glória a Deus. Ô igreja abençoada, Caruaru, né? Amém. A membresia correu em cima, né? Naquele grande trabalho para construir, e começamos a construir aquele templo, e graças a Deus, quando eu saí, já estava estruturado, né? Estava estruturado. Hoje o pastor Samuel, glória a Deus por ele, o outro que chegasse, eu vejo hoje que eu vou aos cultos de doutrina, vou aos trabalhos que são feitos, os congressos são feitos ali, e eu quero dizer uma coisa para o senhor, meu querido Rossano. Aonde era que nós fazíamos os congressos? O senhor lembra que nós fazíamos lá no Espaço Cultural? Outro ano a gente corria para uma escola, outro ano era em outra escola, e quando ia para outra, no outro ano já está alugado, e porque as igrejas em cima, Verdade. e teve um dia que nós não tínhamos mais onde fazer o trabalho, aí fizemos no terreno o trabalho do jovem, que era um congresso, e a gente orando, Deus não manda chuva, porque se chover, e agora, e Deus não mandou não, estava muito bonito, não mandou chuva. Amém, Jesus, amém. E hoje eu olho assim, vejo aquela igreja hoje, para a honra e glória do santo nome de Jesus, o pastor Samuel desfrutando junto à igreja, né, dos trabalhos que ele não está mais fazendo nos colégios como eu fazia. Amém, Jesus. Então, honra e glória para meu Deus, Amém. honra e glória para Jesus, Glória a Deus. honra e glória para quem trabalhou, para quem dizimou. Apenas eu fui o instrumento de Deus, mas eu não tenho que me gloriar por isso. Foi que eu citei, pedir para o senhor citar aquele versículo, né? Sou o que sou pela graça de Deus, nada mais eu sou. Né? Poder dizer como João, que ele cresça e que eu diminua, Aleluia. porque eu sempre procurei ser humilde. Eu contei essas coisas que fui um bandido, não foi para ninguém nem pense, porque depois que eu aceitei Jesus, eu desconheço a qualquer pessoa que diga que pastor Jaime cometeu qualquer delito.
que desacatei qualquer pessoa, não. Eu digo sempre à minha esposa, Abigail, Deus me transformou. Amém. Eu sou grata a Deus porque nunca inventei, mesmo alguém dizendo, vou lhe matar, comprei revólver, mas eu nunca comprei revólver, nunca usei mais arma, nunca fiz mais coisa nenhuma. Até como policial, a polícia não sabia que eu ia fazer aquelas brites. Eu estava de revólver, mas eu não tinha bala, eu não dizia para eles não. Eu botei na minha cabeça que se eu botasse arma ali, eu botasse ali munições, porque eu fui um armeiro, eu conheço arma, eu desarmo, metralhadora, rifle, todas essas coisas que tinha lá, todas essas coisas eu sei desarmar, revólver, essas coisas. Então, eu sou uma pessoa que conheço, mas pela graça de Deus, o inimigo perdeu. Aleluia. Porque nunca mais eu cometi delito. Amém. E eu sei que eu sou um homem muito pacífico, eu tenho certeza. Sabe por quê, Rosane? Porque eu tenho boas amizades hoje. Hoje no ministério eu tenho boas amizades. Amém. Hoje eu gosto do meu pastor presidente, porque eu adoeci e em 2013 eu tive essa enfermidade terrível que foi as plaquetas que baixaram para 20 mil, que o normal é 150 mil a 450, e eu fiquei a 20 mil. Então o médico me chamou e disse, você não pode andar de moto, você não pode cair, você não pode sangrar, você tem que andar acompanhado, e me fez maior medo. E eu contei para o pastor, e ele então acatou isso, e tem sido o pastor que ele é na minha vida, as irmãs Judite. Eu quero agradecer a ele. Amém. Porque ele me disse, olha, enquanto você puder, eu não lhe tiro, que hoje eu trabalho na mesa diretora com ele. Enquanto você puder, eu não lhe tiro da mesa diretora, mas ainda ajudei ele. Fui para Belo Jardim ainda, interinamente. Fui para Catenda interinamente. Fui para Taquaritinga interinamente. Isso, negócio de 2 meses. Lá em Belo Jardim eu fiz um lindo trabalho com 6 meses, que restaurei aquela igreja, ficou muito linda. Mas obrigado, pastor Ailton. Amém. Obrigado, meu pastor. Eu lhe devo. Ele sabe que eu devo a ele. Eu não gosto muito do pastor Ailton Júnior, que é uma pessoa dócil. Eu gosto muito de Jefferson. Jefferson, ele me chama de pai. O senhor é o segundo meu pai. Ele diz assim para mim, o senhor é meu segundo pai. Amém. Eu tenho boas amizades da igreja, nunca contendi com ninguém em igreja, nunca briguei. Tenho uma amizade em qualquer lugar que trabalhei. Então, muito obrigado, Deus abençoe e a paz do Senhor e um grande abraço para todos. E obrigado, senhor. Muito obrigado, Rossano. Muito obrigado. Também ao presbítero Erivonaldo, que me acompanha, está comigo aqui. E a todos vocês que estão aí dando essa assistência. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E que aceitem a Jesus como Salvador. Sim. Chamo os sanfoneiros também. Pois que eu sou um sanfoneiro, não trouxe meu acordeão, mas eu sou um sanfoneiro que toco na igreja. Te chamo, sanfoneiro. Te chamo para você aceitar a Jesus. Lá nós temos Josa, nós temos outros irmãos que são sanfoneiros também, que aceitaram a Jesus. Que Deus abençoe a todos, e outros, pastor Antônio e outro, meu cunhado também é sanfoneiro, Malta. E tanto outro que já são crentes. A gente convida outros para tocar para Jesus. Amém. Amém. 1 minutinho. Em 1 minutinho, 30 segundos, o senhor vai fazer esse convite para o nosso telespectador. E no outros 30 segundos, o senhor vai estar orando e impetrando a bênção apostólica. Fique à vontade. Eu quero, neste momento, fazer um convite. Eu sou um pregador que gosto muito da pregação pessoal. Para isso eu ganhei alguns militares, e agora no apartamento que eu estou, eu ganhei o porteiro de lá, para Jesus. Amém. Já doei Bíblia para ele e para outras pessoas. E ele hoje é crente. Amém. Então já ganhei umas pessoas quando estudei, que fiz psicopedagogia aqui no Recife, e lá eu ganhei uma família, a família dos Ferraz. Amém. Aquela jovem não era crente, ela aceitou Jesus, a família aceitou a Jesus, e hoje são crentes pela graça de Deus. Eu quero convidar você também, você, meu irmão, que é presidiário, você que diz que não tem jeito, mas Jesus me transformou, que eu era praticamente um bandido, e hoje Jesus me transformou para ser pastor Jaime, né? A graça de Deus na minha vida, e abandonei tudo. Você pode também deixar, né? Você que rouba, que mata, que
assalto, que fazia aquilo. Jesus pode te transformar, porque Ele me transformou também. Então aceitem a Jesus como Salvador e a Igreja Assembleia de Deus está de portas abertas. Muito obrigado, Abigail. Meu abraço, querida, minha linda esposa. Amém, Jesus, amém. Antes do senhor fazer a oração e impetrar a bênção, eu quero agradecer a você que esteve conosco no Lição de Vida. Chegamos ao final. Quero agradecer a companhia também do pastor Jaime, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Continue na Rede Brasil. Não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Ainda vamos ouvir a oração e a impetração da bênção apostólica. Nesta oração eu quero agradecer também a pastor Samuel e a nossa irmã Saronita, né? Me desculpa, pastor Samuel, mas o Senhor tem sido muito bom para comigo, irmã Saronita, que não me deixa viajar só e também estou na igreja com as oportunidades, tocando por lá, tendo a oportunidade. Deus te abençoe, querido pastor Samuel. E aos meus irmãos, que eu não vou citar o nome de vocês sabem que são queridos, o presbitério e os diáconos, e todos vocês são uma bênção na minha vida. Desculpe eu não citar o nome de todo mundo, que você sabe que eu amo você. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial. A tua graça maravilhosa, Senhor, neste momento, eu quero te pedir, eu quero te agradecer pela minha salvação. Muito grande, Deus, o que tu fizeste comigo, pela minha salvação. Deus, guarda também abençoando meus filhos por onde eles andam, pela tua graça maravilhosa, Senhor, guardando, dá livramento, meu Deus, que eles prosperem, não deixe o inimigo lançar a mão deles, Senhor, guarda eles, Senhor, protege pela tua graça maravilhosa. Ó Deus eterno, também a tua igreja, protegendo, abençoando a esta nação, Senhor. Põe um líder, Senhor, na nossa nação. Em nome de Jesus, pelas autoridades, oramos neste momento, pelo nosso pastor presidente, pela nossa irmã Judete, pela grande responsabilidade, pela mesa diretora, pela diretoria, os membros, Senhor, pelos missionários, ó Deus, todos os obreiros e toda a membresia, todos os congregados, todas as crianças, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela Rede Brasil, Senhor, de comunicação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a graça e as consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.